comunicação e liberdade de expressão aqui do Parlamento. Bom, boa tarde, companheiras, companheiros, as companheiras da mesa, os senhores parlamentares, os visitantes, os servidores que nos acompanham nessa casa e nos ajudam. Eu primeiro queria me justificar porque, como atrasou mais de 1 hora e eu tenho um compromisso fora da casa, então não vou poder ficar para as discussões, para o debate, mas não poderia faltar, né, a essa audiência tão oportuna e reunindo inclusive várias comissões que têm uma interface em torno do objeto que estamos tratando aqui, que é a questão das comunicações. Eu quero dizer que, além do fato de um projeto de lei de iniciativa popular, né, para a democratização das comunicações em nosso país, é resultado da omissão do Congresso Nacional e, num certo sentido, até dos poderes executivos que se sucederam ao longo dessas últimas décadas, mas, por outro lado, tem o mérito de possibilitar, de oportunizar o uso de um instrumento de democracia direta, que é projeto de iniciativa popular. Está na Constituição, no artigo 14, cujo artigo não foi devidamente regulamentado e de pouco uso no país, esses instrumentos de democracia direta, plebiscito, referendo e projeto de iniciativa popular. Então, em boa hora, o FNDC esperou tanto, nós esperamos mais de 4 anos, vai fazer 4 anos agora em dezembro, da realização da primeira Conferência de Comunicação Social, que foi um marco na história das comunicações no país, sobretudo porque o tema entrou na agenda da sociedade civil. É verdade que havia já as entidades, a própria FNDC, que foi criado há muito tempo atrás, há mais de 10 anos, e que vem batalhando em relação a essa questão, o Intervozes e outras entidades da sociedade civil, que muito antes de se realizar a Conferência de Comunicação Social, a primeira conferência, que foi inclusive uma conquista desses movimentos, dessas entidades, e que terminou sendo convocada e só realizada uma única, que vai completar 4 anos, mas deixou um legado extraordinário de contribuição, seja do ponto de vista da análise, da compreensão dos problemas que o sistema de comunicação social apresenta, sobretudo em relação ao marco institucional, o marco legal, e também a política pública, as políticas públicas de comunicação. Ficamos esperando que o resultado da CONFECOM, que produziu resoluções, propostas, e suscitou, inclusive, a formulação de um projeto do governo de marco regulatório, quando do então ministro Franklin Martins, inspirado no resultado da primeira CONFECOM, né, conseguiu construir, deixou no final da gestão do primeiro governo Lula, e no início do governo Dilma se esperava que ele fosse apresentado, e o novo ministro das Comunicações no governo Dilma resolveu retomar a proposta, recolocá-la em discussão, e lamentavelmente no curso desses anos, quase 3 anos do governo Dilma, esse projeto não vingou e não chegou a ser apresentado aqui na casa, e de tanto se esperar, foi muito oportuna a iniciativa do FNDC, construindo essa proposta que contempla exatamente todos os pontos e os eixos maiores que foi o resultado da primeira Conferência de Comunicação. Portanto, tem o mérito de ser respaldado, ser inspirado, ser fundamentado num Fórum Nacional Democrático, com mais de 1.600 delegados, precedida a CONFECOM de conferências estaduais, que produziu, né, esse conteúdo que tem sido a base, a referência e o fundamento desse projeto de lei de iniciativa popular. Portanto, tem o mérito de que ser o resultado de uma decisão coletiva de muitos delegados tirados democraticamente pelo país afora. Por outro lado, é uma iniciativa popular
um projeto de lei de iniciativa popular pelas mãos de uma entidade democrática da sociedade civil, o que torna a iniciativa ainda de maior mérito e que certamente vai ter o acolhimento da sociedade a essa iniciativa, mas vai depender, evidentemente, de cada um e de cada um de nós, de sairmos às ruas, não só coletando 1.300.000 assinaturas para apresentar constitucionalmente a proposta, mas dialogando com a sociedade para conscientizá-la sobre o interesse que essa proposta apresenta para o cotidiano da população. A própria Rosane lembrava, né, as implicações que é o monopólio da mídia no nosso país, a falta de democracia dos meios, a ausência total de liberdade de expressão, o desrespeito a esse direito humano fundamental, que é o direito à informação, que é o direito à comunicação, mas isso é produto de uma iniciativa da sociedade civil que está ativa, que está, né, gerando ações e movimentos que certamente vão nos obrigar, nós, do Parlamento, a darmos a nossa contribuição, cumprirmos aquilo que nos cabe ao recebermos esse 1.300.000 assinaturas, que eu tenho certeza que vamos conseguir, para que esse déficit de democracia que existe no país se resolva com a aprovação desse projeto de lei de iniciativa popular. Um outro projeto de lei de iniciativa popular que também, por omissão dessa casa, começa a se apresentar à sociedade é o projeto de lei de iniciativa popular da reforma política. Essa casa há mais de 20 anos discute a reforma política. Não há consenso sobre o caráter estratégico de uma reforma política no país e, lamentavelmente, o Congresso Nacional, Câmara e Senado não têm tido a agilidade, a prontidão e a compreensão de que essa reforma estrutural, além da comunicação, são condição para o país consolidar a democracia e se desenvolver nos moldes do que é exigido hoje pelo patamar de importância que tem o Brasil do ponto de vista econômico, mas, por outro lado, precisa também se colocar num patamar de importância em relação a essas políticas de comunicação e um sistema um sistema político moderno, aberto, democrático e que faça avançar a democracia em nosso país. A Frenticom é um filhote, eu costumo dizer que a Frenticom é um filhote da Confecom. Foi a Confecom que inspirou as entidades da sociedade civil, não foi a iniciativa de uma deputada, foi uma iniciativa dessas mesmas entidades que hoje aqui estão patrocinando essa audiência e esse projeto de lei legislativa popular, que suscitaram a casa, através de nós, de criar um espaço institucional, e aí a gente inventou de que ele deveria se constituir não só de deputados e eventualmente de senadores, mas também de representantes da sociedade civil organizada, que é chamada Frenticom, que é uma frente parlamentar pela liberdade de expressão e o direito à comunicação, né, com a participação de dezenas de deputados e também de mais de 100 entidades nacionais da sociedade civil. Ela funciona regularmente através de uma coordenação colegiada com representantes de deputados e deputadas e de entidades da sociedade civil e que acompanha as ações de governo e as ações da sociedade civil no que respeita à questão dos meios de comunicação e a sua democratização. Estamos discutindo, fizemos um seminário internacional sobre a comunicação pública, estamos preparando um fórum nacional, né, das comunicações públicas em nosso país, estamos discutindo a digitalização de rádio, estamos discutindo os 700 MHz que está sendo transferido para as teles, né, e isso traz uma implicação importante, sobretudo para o campo público das comunicações. Então, Frenticom entidades, sobretudo o FNDC, que encabeça essa iniciativa do projeto de lei de iniciativa popular, além dessa articulação e integração de cultura, ciência e tecnologia, educação, que são áreas afins que têm tudo a ver com o tema da comunicação. Então, isso também é de se celebrar.
uma ação articulada, integrada e conjugada em torno de um tema comum, de um objeto, de uma meta comum, que é a democratização das comunicações do país, que passa pela educação, passa pela ciência e tecnologia, passa pela cultura, sem dúvida nenhuma, e com uma forte presença da cidadania através dessas entidades da sociedade civil. Então, eram as palavras que eu queria deixar registrada aqui em nome da Frente Parlamentar. Embora eu saia, mas tem parlamentares que são da coordenação, o João Willis, o Chico Alencar são da coordenação, tem a Bia e outras companheiras que são de entidades que participam, a Maria também, que participam da coordenação da Frente Com. Portanto, a Frente Com, ao eu ter que me ausentar, não vai deixar de estar representada. Eu até pediria a presença da Bia, ou da Maria, ou de qualquer, do Chico, ou do João Willis, que pudesse preencher meu lugar, que ocupar meu lugar, em nome da Frente, e a Frente, sem dúvida nenhuma, estará tão ou mais bem representada na mesa do que com a minha presença aqui. Sou apenas uma coordenadora, dentre tantos coordenadores daquela instância de representação aqui dentro da casa. Jandira, Luciana, peço desculpas por ter que me afastar, vocês todos, e celebrar esse momento, que é um passo à frente nessa luta que já vem de anos, e que a gente precisa ter sucesso e êxito na aprovação desse projeto de lei de iniciativa popular. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom trabalho.